determinado tempo de vida dela. E no sábado eu destaquei, na verdade, 3 raízes, né, que o cristão ele precisa desenvolver para adquirir essa intimidade com Deus, ilustrando, né, usando ali a vida de Moisés e algumas práticas que Moisés tinha. E essas 3 foram: a primeira delas, disciplina; a segunda foi criar um lugar para que eu pudesse me encontrar com o Senhor e estabelecesse ali um limite entre o homem e eu, para que não me atrapalhasse de buscar, de me relacionar com Deus, né? E a terceira é cultivar o interesse em ouvir Deus, né? Então eu vejo que são 3 coisas, são 3 raízes que nós cristãos precisamos ter. Mas, na verdade, essa palavra que eu quero ministrar nessa noite, ela já está dentro daquela palavra que eu ministrei no sábado, né? Como é uma palavra extensa, eu dividi ela em duas partes, né? E hoje eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre essa intimidade com Deus, só que de uma forma diferente, de uma maneira mais profunda, né? Então, para quem está, para o pessoal da filmagem lá, o tema é Intimidade com Deus, parte 2. Intimidade com Deus, parte 2, capítulo 2, enfim. Queridos, quando nós colocamos essas 3 raízes, a disciplina, você criar um lugar para você ter o seu encontro com o Senhor diário ali, e você desenvolver, né, ou cultivar o interesse em ouvir a Deus, eu vejo que a disciplina, ela é o centro de tudo, ela é a coisa mais importante desses 3 pontos que eu abordei, dessas 3 raízes, a disciplina, ela é a mais importante. E nessa noite eu quero dar um pouquinho mais de ênfase exatamente a essa questão, a disciplina. E dentro da disciplina, eu destaquei 2 pontos que eu entendo que são muito importantes para nós refletirmos nessa noite. Então, dentro dessa disciplina, ou seja, para eu ter intimidade com Deus, é necessário que eu tenha disciplina. A minha vida precisa de disciplina. Só que dentro dessa disciplina, eu diria que tem 2 pontos aí que são essenciais para que eu consiga obter essa disciplina na minha vida, ou obter essa intimidade com Deus na minha vida. O primeiro ponto que eu quero tratar nesta noite chama-se tempo. Tempo. O tempo é algo muito sério, irmãos. E eu queria que você fosse comigo lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3:1. Ele diz assim, ó: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Irmãos, Deus estabeleceu 2 coisas muito importantes: tempo e ocasião. Essas 2 coisas, elas foram estabelecidas por Deus. Não foi o homem que estabeleceu, foi Deus quem estabeleceu o tempo e a ocasião. Ele está dizendo na palavra: para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo. E o que é ocasião? Ocasião é o momento certo para se fazer algo. Ocasião é o momento certo para se fazer algo. E eu preciso que você entenda isso nessa noite. E tempo é a duração que eu determino para fazer algo. Então, ocasião, né, é o momento certo para se fazer algo. E tempo é aquilo que eu determino para fazer aquilo. Eu determino o tempo que eu vou usar para fazer aquilo, ou para fazer aquele algo, né? Mas para fazer aquilo no momento certo. Então eu determino, eu tenho a ocasião e eu tenho o tempo, e eu preciso dos 2. Eu preciso do tempo para fazer aquilo, mas eu preciso fazer aquilo no momento certo. Tempo é a minha e a sua vida. Diga: tempo é a minha vida. Agora, queridos, tanto o tempo quanto a ocasião, eles foram estabelecidos por Deus. E se eles foram estabelecidos por Deus, eu e você precisamos respeitar, em primeiro lugar, e praticar, em segundo lugar.
Isso é muito sério. Eu e você precisamos levar a sério isso, porque foi Deus que estabeleceu isso nas nossas vidas. E a impressão que eu tenho é que nos últimos tempos, a única coisa que não acontece é tempo e ocasião nas nossas vidas, porque nós estamos fazendo as coisas fora do tempo e no momento errado. Eu não sei se você já se pegou dentro de uma situação como essa. Nós vivemos numa agitação muito grande, numa loucura muito grande. Tudo é para ontem. Ninguém consegue esperar um dia, ninguém pode esperar nada. Nós vivemos num mundo que é uma correria só. Agora a pergunta é: realmente nós vivemos em um mundo que a correria é uma loucura só, que é uma correria só? Ou realmente não pode esperar mesmo? Quem disse para você que não pode esperar? Quem foi que disse para você que uma pessoa ela não pode esperar? Quem disse isso? Da onde saiu isso daí na nossa mente? O fato de nós vivermos uma vida agitada, o fato de nós vivermos uma vida corrida, nos leva ao tempo todo nos envolvermos nesse ambiente. Então você recebeu uma mensagem no seu WhatsApp, você já fica desesperado para responder aquela mensagem. Você não consegue se controlar a ponto de dizer: não, num determinado horário do meu dia eu vou responder essa mensagem. Mas não, a gente não consegue. Parece que a impressão que a gente tem é que se a gente não responder aquela pessoa vai ficar chateada com a gente porque a gente não respondeu ela vai ficar, é uma coisa que vai levando você. Só que, meu irmão, entenda, você tem que estabelecer tempo na sua vida e ocasião na sua vida. Há momentos para se fazer isso. Há momentos para se fazer isso. E meu irmão, infelizmente, se eu e você não começarmos a respeitar essas coisas, vai ficar cada vez mais difícil para nós. Porque cada dia nós conhecemos um contato novo e nós adicionamos esse contato novo. E cada dia nós recebemos uma mensagem nova e nós vamos vivendo nessa tribulação e a correria do dia a dia, no nosso trabalho, nas coisas, na vida, e nós vamos sendo levados por esse lugar. Agora, a minha pergunta para você é: quando é que isso vai ser freado? Quando que isso vai parar, né? Então eu e você realmente precisamos parar e analisar algumas coisas quando envolve tempo. Se você quer ter intimidade com Deus, o fator tempo é essencial para isso. É essencial para isso. E eu anotei aqui algumas questões que eu quero ir tratando no meio desses dois assuntos. E a primeira dela é: eu preciso ser rigoroso com o meu tempo, porque o meu tempo tem uma importância enorme. Meu irmão, você parou para pensar que da hora que nós começamos o culto até agora, já se foram pelo menos meia hora. 36 minutos. Você já parou para pensar que são 36 minutos a menos de vida para você? Você já parou para pensar que a hora que você acordou hoje de manhã, pelo menos ficaram para trás umas 13, 14 horas de vida, que já foi embora e não volta mais? Eu não sei se nós paramos, ou não sei se você já parou para pensar, mas eu e você estamos caminhando na direção de um lugar chamado morte. Todos nós. Uns vão antes, outros vão depois, mas a verdade é uma só. Eu e você estamos caminhando rumo a um lugar chamado morte, a um fim chamado morte. E eu e você, às vezes, a impressão que eu tenho é que nós não entendemos isso. Nós vivemos em um mundo que parece que nós não vamos morrer. Terça-feira eu estava conversando com um rapaz e eu falei para ele: olha, ele estava me falando, né, uma agitação muito grande, né, e tal, o mundo vivendo dessa forma. Eu falei para ele: rapaz, tem um texto em Eclesiastes que ele diz que é melhor quando nós estamos em um lugar de luto do que num lugar de festa. Aí ele falou: por quê, pastor? Eu falei: porque no lugar de luto nós paramos para pensar que um dia nós vamos morrer, no lugar de festa não. E parece que a gente só se dá conta de que vai ter um fim para nós quando nós estamos diante de alguém que está morto. Mas a verdade, meu irmão, é que todos nós precisamos pensar nisso e precisamos entender que cada dia que passa é um dia menos de vida que nós temos nessa terra. É uma oportunidade que foi embora, que está se indo embora, está escapando pelo vão das nossas mãos.
E nós precisamos intencionalmente sermos disciplinados com relação ao nosso tempo. Nós desperdiçamos o nosso tempo demais, irmãos. Olha, é interessante, eu imagino que nos dias de hoje o dinheiro não tenha tanto valor quanto o tempo tem. O tempo tem muito mais valor do que o dinheiro. Agora imagine você, quando você acorda pela manhã, você com um pacote, uma bolsa de dinheiro na sua mão. Uma bolsa de dinheiro na sua mão. Pega aí esse exemplo aí, você com uma bolsa de dinheiro na sua mão, sei lá, 500 mil reais. E aí você começa seu dia, você joga, pega um pouco, joga, pega um pouco, joga, pega mais um pouco, joga, pega mais um pouco, joga, e joga mais um pouco, e vai chegar uma hora que você vai pegar uma porção maior e vai jogar fora. Quantos aqui faria isso se tivesse uma bolsa com 500 mil reais? Quantos aqui jogaria esse dinheiro fora? Quem é louco que faz? Quem é o louco que jogaria dinheiro fora aqui? Vamos lá. Se eu te desse 1.000 reais hoje, falasse para você, sai jogando 1.000 reais aí, quem jogaria? Não, eu garanto para você que ninguém jogaria 10 centavos. Só que você está jogando fora algo muito mais valioso do que o seu dinheiro, que é a sua vida. Mas eu e você somos enganados o tempo todo a não entender isso. E nós desperdiçamos o nosso tempo, que é muito mais valioso que dinheiro. E eu diria para você que hoje, pelo menos hoje, a maioria de nós jogamos uma bolsa de vida fora aí, e nem pensamos nela. Uma série de oportunidades que nós tivemos hoje, nós jogamos fora, escapou, perdemos. Mas só que a impressão que eu tenho é que a gente acha que é uma fonte inesgotável. E ela não vai acabar. Amanhã volta de novo, e amanhã volta de novo. Não, meu irmão, vai acabar. Vai acabar. Uma hora vai acabar. Olha o que Salmos 90, 12 diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meu irmão, nós precisamos aprender a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E essa sabedoria no nosso modo de viver, dentro das nossas prioridades, de coisas que nós estabelecemos na nossa vida. Nós, infelizmente, nos últimos tempos, eu vejo que ninguém sabe contar os dias e ninguém vive com sabedoria alguma. Nós vivemos numa agitação tão constante que 7 horas da manhã está todo mundo já a milhão, frenético, correndo, desesperado, e um monte de cobrança, e um monte de coisas. E eu volto e repito a você, se você não colocar um freio nisso, você pode ter certeza, meu querido, que você vai desperdiçar muito o seu tempo e a sua vida, e você não vai chegar no objetivo que você precisa chegar. Uma outra coisa que eu quero destacar, o sol está se pondo sobre as nossas vidas. Olha o que João 9, 4, 5 diz. João capítulo 9, versículo 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Queridos, o sol está se pondo sobre as nossas vidas. O tempo está passando. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, a cada dia que passa, nós estamos envelhecendo, nós estamos perdendo os dias que estão ficando para trás. Eu não sei, esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu não sei, às vezes eu lembro o meu pai, quando eu tinha a idade de Isaac, e eu não lembro se o meu pai tinha essa visão que a gente tem hoje. Eu fico me perguntando, né? Às vezes eu não sei se era daquela forma que ele se portava com seus 43, 44 anos de idade, ou se era diferente, eu não consigo me lembrar. Mas a impressão que eu tenho é que é essa, nós não chegamos a enxergar ainda, né, o que está acontecendo ao nosso derredor, com a nossa vida. Mas eu quero reforçar para você, cada dia que passa é um dia a menos para mim e para você. Cada dia que passa é um dia a menos para mim e para você. Então eu preciso fazer algo antes que o meu tempo aqui termine.
Eu preciso cumprir com a minha missão antes que o meu tempo termine. Deus confiou uma missão nas minhas mãos e me deu um determinado tempo, né, um montante de horas de vida, para que eu pudesse completar a minha carreira aqui. A questão é, será que eu estou completando a minha carreira? Será que eu estou atento a isso? Ou estou vivendo distraído e desperdiçando meu tempo com um monte de coisas que não faz sentido algum na minha vida? Então, se eu quero ter intimidade com Deus, o fator tempo, ele é essencial. E tem mais uma coisa: como temos gastado o nosso tempo? Como você tem gastado o seu tempo? Você, por exemplo, tem lá um controle diário das tuas tarefas, daquilo que você quer fazer durante o seu dia, daquilo que você tem como prioridade na sua vida? Olha, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu acredito que todos nós deveríamos ter um cronograma de atividades, de tarefas, com algumas prioridades, para que a gente pudesse seguir, cumprir com aquilo. Eu não sei se há esse hábito na sua vida, mas esse é um bom hábito que nós vamos falar, que eu vejo que nós precisamos praticar na nossa vida. Como nós temos gastado o nosso tempo? Olha o que Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17 diz. Efésios 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, nós todos somos adultos, e eu entendo que todos nós temos condições, capacidade, inteligência, para tomarmos decisões na nossa vida. Agora, quando nós tratamos da questão tempo, eu vejo que nós podemos fragmentar essas 24 horas que Deus nos dá todos os dias, de várias formas. Mas eu diria que pelo menos 4 delas precisa ter prioridade, que é trabalho, Deus, família e ministério, que eu falei sábado. Essas 4, elas precisam pelo menos ter uma certa prioridade dentro dessas 24 horas que Deus me deu. Obviamente que se eu for colocar numa sequência, eu preciso entender que Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar. Para eu ter intimidade com Deus, eu preciso gastar tempo na presença de Deus. Agora, como eu vou gastar tempo na presença de Deus, se eu não tenho tempo? E esse é o grande desafio do mundo hoje, ter tempo, porque nós não temos. E mais uma vez eu repito a você, quem não tem tempo com Deus, não tem raízes profundas em Deus. E se você não tiver raízes profundas, você está caminhando para um lugar de destruição. É uma questão de tempo. Meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Nós estamos em guerra declarada, nós temos um adversário declarado, e o objetivo dele é nos destruir, não só nos destruir. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele quer que eu passe com você, fazendo companhia para ele no inferno a eternidade inteira. Então são as minhas raízes, a minha intimidade com Deus, que não vai deixar que ele seja bem sucedido nisso. Mas eu e você, a gente se engana, meu irmão. Nós nos enganamos, porque nós dizemos, amanhã eu oro, amanhã eu oro, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia o ano todo. Você vai ver, o ano que vem, nós já estamos em novembro, o ano que vem, aleluia. Meu irmão, você não está entendendo o que eu estou te dizendo. O tempo está passando. Agora a pergunta para você crucial, tem um ano que vem para você? Você sabe disso? Quantos aqui podem me afirmar que o ano que vem, 2025, você vai estar comemorando aqui o dia 1º do ano aqui? Quem pode afirmar isso aqui? Pela fé eu creio que nós teremos em nome de Jesus, mas nós não sabemos. Então, se nós temos que tomar uma posição, nós temos que tomar uma posição imediatamente. Nós precisamos sentar e olhar o nosso tempo e colocarmos aonde nós estamos jogando ele fora. Aonde você está desperdiçando o seu tempo? Aonde você está gastando o seu tempo?
Onde você está colocando esse tempo tão precioso que não volta mais na sua vida? O que você está fazendo com ele? Eu sei que parte dele você emprega numa jornada de trabalho diária, eu sei disso. A maioria emprega um bom horário, um bom tempo do seu dia ali dentro de uma jornada de trabalho, é verdade. Mas o que você faz nas horas vagas? E o restante dessas horas? Normalmente uma empresa, né, aqueles que têm negócio próprio é diferente, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Pode trabalhar menos, pode trabalhar mais. Aqueles que trabalham dentro de uma empresa, normalmente é uma jornada de horário de 8 horas. Mas você tem 24. E o que é que você tem feito com o restante desse tempo? Nós hoje jogamos muito desse tempo em coisas que não têm utilidade nenhuma, irmãos. Por exemplo, nas internets da vida. Nós gastamos muito tempo nisso. Aliás, eu acredito muito que esse seja o grande plano de Satanás para nos levar e nos enveredar nesse caminho e nós não conseguirmos sair desse lugar. Nós não conseguirmos. Quando foi a última vez que você pegou o teu celular e deu uma olhadinha no relatório semanal que você usa o teu celular e os aplicativos que você passa e questionou quanto de tempo você gastou neles? Porque o seu celular, ele faz essa verificação aí, ele faz esse levantamento. Cada aplicativo que você ficou durante uma semana toda, no final da semana ele vai te dar um relatório, ele vai falar, ó, você ficou X horas no WhatsApp, você ficou X horas no Instagram, você ficou X horas no Google, na internet, você ficou X horas no Facebook, você ficou X horas navegando, não sei no que, ele vai te dar um relatório lá. Então, eu e você precisamos começar a parar e pensar sobre isso. Se você está preocupado em desenvolver uma intimidade com Deus. Do contrário, meu irmão, você vai continuar caminhando a sua vida da forma que ela está. Eu creio que muitos de nós até saímos daqui, por exemplo, no sábado, determinados a ter uma intimidade com Deus. Mas com o passar dos dias, nós vamos vendo novamente o tempo escapando pelas nossas mãos. E nós estamos de novo, na quarta-feira, de novo ouvindo e pensando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível. Não é possível que eu não consegui de sábado até hoje tirar um tempo para ter intimidade com Deus, ouvir Deus. Eu e você precisamos proteger, zelar e fazer crescer esses pilares que eu acabei de falar aqui do tempo. Por exemplo, nossa vida com Deus, nossa vida familiar, né? É a mesma coisa. Nós não aproveitamos, né? Nós não desfrutamos da nossa família, né? Muitos de nós não desfrutamos. Pode deixar, Mateus, que o Vitor desliga aqui, liga de novo, ele para. Nós não desfrutamos, na verdade, da nossa família. Às vezes nós deixamos para desfrutar da nossa família em momentos que você olha e fala assim, meu Deus do céu, por que eu não desfrutei antes, né? É igual o Guilherme veio aqui com a Maísa aqui para que eu orasse pela Maísa e o Vitor, que eles não estão bem. E aí o Vitor vem correndo, né? Eu falei, cara, você já pensou que há dias atrás ele tinha acabado de nascer e estava no seu colo, sentado ali com a Maísa, olhando para trás e brincando com o que estava sentado atrás. Hoje ele não para de correr aqui dentro da igreja. Amanhã ele está jogando bola e daqui a pouco já foi. É uma realidade. E muitas vezes nós não desfrutamos disso, né? Nós não aproveitamos momentos como esse. E quando a gente vê, já escapou pela nossa mão e foi embora. Então, meu irmão, preste atenção. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Você tem utilizado o seu tempo da forma certa ou você tem desperdiçado ele? Você tem gastado o seu tempo da maneira inteligente, sábia, ou você tem jogado todo o seu tempo no ralo? Eu não quero que você responda para mim aqui, mas eu quero que você responda para você. De sábado até hoje, quantas vezes você foi para o seu lugar de intimidade com o Senhor e esteve com Ele lá um tempo? Quantas vezes você se encontrou com o Senhor no lugar que você estabeleceu para você se encontrar, você e Ele ali? Quanto você quis ouvi-lo de sábado até hoje? Quanto você teve de desejo para
para viver isso. Aí você pode olhar para mim e falar assim para mim: pastor, mas eu não tive oportunidades. A minha pergunta é: você não teve mesmo? Você não teve mesmo ou você não colocou prioridades? Você não organizou o seu tempo? Amém, queridos? Um segundo ponto que eu quero tratar com você nessa noite chama-se hábito. Hábito. Olha o que Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, o preguiçoso, ele deseja, ele quer, eu quero muito essa intimidade com Deus, eu quero muito isso, eu quero muito crescer naquilo. Ele deseja muitas coisas, mas o problema é que na hora de desenvolver isso, dá trabalho. E aí a hora que chega nesse lugar do trabalho, é onde ele para e ele desiste. Hábito, escute isso, hábito é a maneira frequente de comportar-se, ou mania ou costume. Hábito é uma maneira frequente que eu tenho de me comportar, ou mania ou costume, isso é hábito. Quando eu faço algo frequentemente, isso acaba se tornando um hábito na minha vida. Agora, isso pode acontecer positivamente, mas também pode acontecer negativamente. Então, se eu pego, por exemplo, todas as manhãs, eu acordo e eu logo vou lá, escovo os meus dentes, e eu sento e eu vou ler a Bíblia, e isso começa frequentemente a acontecer na minha vida, eu começo a ter um bom. Mas eu acordo de manhã, de uma forma descompromissada, e eu já logo pego o meu celular, e eu já vou lá, escovo meus dentes, às vezes nem escovo meus dentes, pego o meu celular e já começo a ver as coisas no meu celular, e eu fico ali um bom tempo, eu estou desenvolvendo um bom hábito. Então é isso que eu e você precisamos entender, meu irmão. O hábito, ele vai acontecer na minha vida, agora, eu e você é que determinamos se ele vai ser positivo ou negativo na minha vida. Eu e você é que determinamos, então eu preciso estar atento com isso. É involuntário, você não está entendendo. Meu irmão, você não fica viciado no celular porque você decidiu ficar viciado no celular. Você fica viciado no celular porque involuntariamente você desenvolveu um hábito de entrar no bendito do celular. É automático, eu acabei de falar agora, você pega o celular na mão, você já sente a necessidade de responder às pessoas, você não consegue dizer para você mesmo, não, é hora de responder não, só depois que eu vou responder, você não consegue, meu irmão, você não consegue pegar o celular na mão e não entrar, se você vê um alarmezinho lá, um lembretinho lá, uma chamada lá vindo lá para você lá, uma notificaçãozinha, você não consegue ficar sem falar, não, você vai ficar aí e eu não chego perto de você. Meu irmão, tem gente que trabalha em empresa e a empresa não permite que leve celular para dentro do local de trabalho. Os caras colocam dentro do armário do banheiro. Adivinha o que eles fazem de hora em hora? Eu vou no banheiro. Adivinha o que ele foi fazer no banheiro? Ele não foi fazer necessidade não, meu irmão, ele foi pegar e abrir o armário para ver o celular. Isso é real. Agora, isso, eu não posso acreditar que isso seja algo voluntário. Eu estou fazendo porque eu quero. Não, é porque eu e você estamos tão enveredados nesse caminho que nós não conseguimos mais dizer, parou. Tem que ter um limite aqui, senão não tem condições. É engraçado que não acontece isso, por exemplo, meu Deus do céu, estou operando a máquina, um negócio doido, meu Deus do céu, eu preciso ler a Bíblia, e eu saio correndo para ir no banheiro, quando vê o cara está brigando comigo, que eu estou lá no armário lendo o capítulo da Bíblia. Isso não acontece comigo, com você. Por que isso não acontece com a gente, irmãos? Meu Deus, esses dias atrás eu estava ouvindo um negócio muito louco, tem umas coisas que é maluca, né? Um cara dando testemunho, e eu achei muito louco esse testemunho dele. Ele decidiu todos os dias, na hora do almoço dele na empresa, orar.
E ele entrava dentro do banheiro, ele se trancava no banheiro e ficava orando dentro do banheiro, mais ou menos da 12h20 até 1h. Então ele almoçava, já corria para o banheiro e entrava. Eu fico imaginando o pessoal, vixe, esse cara deve ter algum problema, velho. Tem que procurar algum médico, alguma coisa. O cara entra no banheiro todo dia, essa hora, e fica aí dentro do banheiro 40 minutos aí dentro. Ele determinou na vida dele. Eu não consigo outro lugar, então vai ser aqui dentro. Eu entro aqui dentro, eu me tranco aqui, eu quero ver quem me tira daqui dentro. E ele ajoelhava ali e ficava ali orando a Deus. Meu irmão, são posicionamentos. Então eu falo para você, nós estamos habituados a muitas coisas. A questão é positiva ou negativamente? Quem tem o hábito de orar aqui com frequência e realmente com bastante intensidade, e quem tem o hábito de ficar no celular aqui com bastante frequência e bastante intensidade, não precisa responder, isso é para você responder para você. Estudos dizem que se nós fizermos por 21 dias uma determinada coisa, aquilo se torna um hábito para nós. Por isso que é tão sério. Nós não fazemos isso, por exemplo, o celular não é algo que nós fazemos por 21 dias. Nós fazemos desde o dia que nós compramos ele. É por isso que ele é tão importante na nossa vida. Ele é dominador, ele domina a nossa vida. É muito importante. Então quer dizer que se eu pegar um livro, pastor, e eu ler por 21 dias, isso vai se tornar um hábito na minha vida? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Agora, quantos de nós temos o hábito de, depois do almoço, por exemplo, sentarmos e pegarmos um livro para ler? Mas o celular nós pegamos, e nós gastamos tempo vendo um monte de coisa. Então são situações e situações. E irmãos, olhe, escute bem, se você quer ter intimidade com Deus, é por aí que você precisa começar a andar. É por aí que você precisa começar a andar. Eu sei que a hora que você começar a ler livro, vai dar sono. Eu sei que a hora que você começar a ler a Bíblia, vai dar nó na cabeça. Eu sei, irmão, tudo isso eu sei, viu? Fique tranquilo, mas uma coisa você tem que entender, não para, continua. Mesmo que dê nó na cabeça, não para, continua. Porque eu e você, quando enfrentamos qualquer tipo de dificuldade, nós desistimos. Qualquer tipo de dificuldade, nós desistimos. O que diferencia o perdedor do vencedor são os hábitos dele, sabia disso? O perdedor do vencedor, o que diferencia os dois são os hábitos de cada um. Aquele que decidiu ser vencedor, ele começa a ter hábitos que vão levar ele para onde? Agora, aquele que é preguiçoso, meu irmão, não tem boi não. Se o cara chegar e falar assim, não, eu quero ser campeão de uma tal modalidade, e ele começar a treinar, e ele começar a se dedicar, e ele batalhar com muita intensidade, cada dia ele vai evoluir, cada dia ele vai bater uma meta. Ele começa andando, ele vai começar a dar um trotinho, quando ele vê ele está correndo, quando ele vê ele corre mais, e quando ele vê ele já está batendo as metas das corridas dele, e quando vê ele já se tornou um corredor. Agora, se você tem preguiça, você vai ver o outro correndo e você andando. Porque muitas vezes nós não queremos nem sequer avançar nesse sentido. E aí eu pergunto para você, você não quer ter intimidade com Deus? Você não quer conhecer a Deus? Você não quer conhecer as vontades de Deus para a sua vida? Você não quer ser um amigo de Deus? Você não quer viver o que Moisés viveu? Irmãos, eu estava meditando hoje. Ai, ai. É umas coisas assim que você fica assim, você fala assim, Senhor, como pode, né? Eu estava meditando ali em Reis, e o rei, ele manda alguns soldados irem até um outro povoado consultar o Deus deles, né? E Elias, ele se levanta ali, ele vira naquele meio do caminho, e ele fala assim, ó, não há profeta, vocês precisam ir lá, não tem profeta aqui em Israel para vocês consultarem? Então manda um recado para o rei de vocês, e o recado é esse, não tem profeta em Israel? Por você ter ido consultar o Deus deles, você não vai sarar e você vai morrer. Esse foi o recado que ele mandou. E aí, quando eles mandaram o recado, quando eles entregaram o recado para o rei falou assim, quem que é? Como é que é esse cara? Esse cara é assim, assim, assado, é Elias. Manda chamar Elias aqui. Quando eles foram chamar Elias estava no morro, em cima do morro. 50 homens chegaram lá para chamar Elias e falou, Elias, desce aqui. Elias orou, irmão. Desceu o fogo do céu e queimou 50. Irmãos, tem noção do que nós estamos falando, cara?
Eu fico olhando isso e falo, rapaz, pensa num homem orando e falando, Deus, manda fogo do céu, queima ele isso aqui. O cara, chegou o recado lá, Elias orou, queimou 50 lá. O rei mandou um outro destacamento de mais 50, e os caras chegaram lá e falaram para Elias de novo, viu, tem que descer daí que o rei está chamando você lá. Elias fez uma oração, irmãos, e adivinha o que aconteceu? Queimou mais 50. Você tem noção do que nós estamos falando? Eu viajando dentro da... Falei, meu Deus do céu, cara, isso é demais. O terceiro destacamento veio. Só que a hora que aquele soldado, o comandante do terceiro destacamento chegou, ele já chegou se jogando nos pés de Elias e falou, não ora, pelo amor, não ora que aqui está o seu servo. Deus está... Aí a hora que ele começou a se humilhar, ele falou, nós estamos tudo aqui para te servir, só não ora, não faz o que você fez com os outros 100, porque nós vamos morrer tudo aqui. Nós já entendemos que se orou, o negócio pega. Aí Deus falou para Elias, agora se levanta, desce e vai. Você tem noção do que nós estamos falando, irmãos? Você tem noção do que é um homem falar, Deus, manda fogo do céu e queima esses 50 aqui? Você tem noção que aquele homem falava assim, ó, chove, chove, para de chover, para de chover. Você tem noção que eu e você somos chamados e escolhidos por Deus para viver o mesmo que esse homem viveu? Porque ele não tem nada de diferente de mim e de você. O que tem de diferente é uma coisa: o quanto ele tinha de intimidade com Deus e o quanto eu e você temos de intimidade com Deus. Qual era a autoridade que ele tinha diante do Senhor, como ele chegava adiante, era como se um amigo estivesse pedindo para o outro, Deus, manda fogo daí de cima aí, dá uma queimadinha, já foi, esse já foi, eita glória, eu imagino Elias, rapaz, você não tem ideia, irmão, o negócio era punk. Agora, meu irmão, você não gostaria de viver isso com Deus? Você não gostaria de ver alguém enfermo e você colocar a mão e falar, você está curado agora em nome de Jesus? Curado. A Bíblia diz que se nós crêssemos, obras maiores do que as de Jesus nós faríamos nessa terra. E por que elas não estão acontecendo? Elas não estão acontecendo porque o meu tempo, porque o seu tempo, porque o meu hábito e o seu hábito está totalmente perdido, meu irmão. Eu acredito que Elias não era um homem que ficava jogando o tempo dele fora. E eu acredito que Elias era um homem que tinha o hábito de encontrar-se com o Senhor diariamente, por muito tempo. Ele não era alguém que dizia, bom dia Deus, e seguia a vida dele. Eu acredito que ele era um homem que estava ali, diante do Senhor, por tempo, por muito tempo, ouvindo qual era o plano e qual era a vontade do Senhor. Amém, querido? Então, mais um ponto que eu queria destacar, mudar os hábitos é algo muito difícil, e vai exigir muito esforço da nossa parte. Mudar hábitos é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas mudar hábito, o resultado vem. Mas é difícil. É difícil. E eu e você precisamos entender isso. Você quer resultados diferentes na sua vida? Você vai precisar mudar. Olha o que Lamentações 3, 22 e 23 diz. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, nós somos muito falhos, mas todas as manhãs, Deus renova sobre nós a nossa vida, Deus nos presenteia com a nossa vida, com um propósito, fazermos hoje melhor do que fizemos ontem. Quantos de nós, antes de dormirmos, sentamos num lugar e fazemos um balanço do nosso dia? Quantos de nós, antes de dormir, sentamos e fazemos um balanço do nosso dia? Deixa eu analisar o meu dia, onde eu pequei. Deixa eu analisar o meu dia, onde ele foi produtivo, aonde ele foi improdutivo, onde eu acertei e onde eu errei, onde Deus estava no meu dia e aonde Deus não estava no meu dia. Quantos de nós temos esse hábito, fazemos um balanço como esse? Isso é muito difícil, porque a maioria de nós estamos cansados.
já estamos ali esgotados, e o que nós queremos é uma cama para nós deitarmos e dormirmos. Mas, meu irmão, como que você vai fazer para ser diferente amanhã, se você não enxergou os seus erros hoje? Você precisa olhar para isso. Nós precisamos parar, fazermos uma análise de tudo o que nós temos feito e como nós temos feito, para fazermos amanhã melhor do que fizemos hoje. Puxa, aqui ó, foi aqui que eu gastei meu dia. Foi aqui ó, fiquei horas no meu celular hoje e eu não precisava ter ficado. Foi aqui que eu gastei meu dia. Eu me encontrei com fulano na rua e fiquei 3h30 conversando com ele. Foi aqui que eu gastei meu dia. Eu não tinha programado de fazer isso e eu fui lá e fui fazer, e olha o tempo que eu perdi aqui ó. Foi aqui, então isso precisa mudar na minha vida. Eu preciso mudar isso aqui, ó. Foi aqui que eu perdi meu dia. Eu acordei de manhã e eu tinha o objetivo de orar, mas eu saí para fora primeiro, e aí eu vi que o cachorro fez sujeira no quintal, sei lá, eu vi que aconteceu não sei o quê, e aí já mudou todo o meu planejamento. Quando eu vi, já estava na hora de eu sair correndo para trabalhar, e eu saí correndo para trabalhar, e tudo aquilo que eu tinha planejado foi embora. Meu irmão, não tem jeito. Você precisa parar e fazer uma análise do seu dia, e ver o que você fez do seu dia. Porque é isso que vai determinar as mudanças no dia seguinte, um balanço, né? Você faz um planejamento e depois você vai lá e olha como é que o planejamento foi executado. Foi bem executado? Foi mal executado? O que nós fizemos no nosso dia? Esse é um bom hábito que eu e você precisamos fazer. Diga, eu preciso, todos os dias, antes de dormir, avaliar os meus erros e os meus acertos no meu dia. Você precisa, meu irmão. E não é assistindo televisão, é separado num canto. Se possível, fale assim: Espírito Santo, me mostra onde foi que eu errei hoje. Pode ficar tranquilo, se aquieta, porque ele vai trazer o relatório na sua mente da onde você errou. Ele vai te mostrar aonde você errou, quais foram as suas falhas. Para quê? Para te acusar? Não, acusador é outro. Mas para você consertar e no dia seguinte mudar. Outro ponto: mudar os hábitos está totalmente ligado ao domínio próprio. Tudo passa pelo autocontrole. Mudar hábito tem a ver com domínio próprio, meu irmão. Não tem jeito, querido. Para eu desenvolver o domínio próprio, eu preciso dominar a minha aqui, ó. Esse monstro aqui, ó. Você entendeu? Eu preciso dizer não para mim. E é dizer não mesmo. Porque a maior dificuldade que nós temos é essa. E quando eu falo de hábitos, eu poderia trazer tudo o que você pode imaginar aqui. Eu tenho uma vontade tão grande de emagrecer. Mas quando você olha de manhã na mesa, aquele pão quentinho de padaria, fresquinho, cheiroso, você fala: eu não vou comer um só não, cara, vou comer mais um. Nossa, daria até para comer o terceiro quentinho desse jeito aqui, ó. Eu sei que é difícil, irmão, você levantar. Tem horas que você tem que fugir da aparência do mal, nem passa perto, né? Porque se você sentar e olhar, vai ficar difícil. Entendeu? Então, assim, eu poderia dizer de uma enormidade de coisas. Eu estou trazendo aqui na nossa vida de intimidade com Deus, mas eu poderia dizer na área de saúde e uma série de outras coisas aí que são hábitos que nós vamos precisar desenvolver na nossa vida. Ou desenvolvemos por bem, ou desenvolvemos por mal, porque na hora que nós chegar de frente com o doutor lá, ele vai falar para você: pronto, está aqui, ó. Agora você é obrigado. Até então você podia fazer voluntariamente. Agora eu vou exigir, ou você faz ou não tem mais saída. E aí, o que nós vamos fazer, irmãos? Só que nós normalmente não entendemos isso. Nós deixamos sempre. 2 Timóteo 1,7. Na nova versão transformadora, NVT. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Espírito Santo que habita em você, ele pode te ajudar a se autodominar ou se autocontrolar. Meu irmão, não tem outra forma, não tem outra maneira.
uma maneira que eu sempre aconselho quando a gente fala de domínio próprio é jejum. Você quer matar sua carne, jejua. Jejua, quanto mais você jejua, mais você destrói a sua carne, você domina a sua carne, porque a sua carne vai se levantar e ela vai vir com vontade de comer, e você vai dizer não para ela. Às vezes o jejum não é a comida em si, com outras pessoas é uma outra coisa, é televisão, é alguma coisa que vai vir com tudo, para agora e vai lá, outros são celular. Olha, irmãos, tem muitas coisas aí que nós podemos trabalhar na nossa vida, no domínio próprio. No domínio próprio, às vezes é aquilo que você vai falar assim, ó, e irmãos, hoje, tranquilamente, se alguém pegar um aparelho de celular e desligar ele, e vai falar assim, ó, vai ficar desligado por meio período aqui, ó. Isso aqui vai ficar desligado por meio período, está determinado na minha vida. Meu irmão, pode ter certeza que você vai ter crise de abstinência. Você vai ter problema, porque você vai ficar o tempo todo pensando se alguém está mandando mensagem para você lá, alguém está falando alguma coisa, alguém está escrevendo alguma coisa, você vai ficar fazendo o que você está fazendo, pensando no que estão fazendo lá. E você não vai ver a hora que vai dar, o horário que você determinou para você ir lá e ligar o bendito do negócio, para você ver o que está acontecendo ali dentro daquele ambiente. Isso é sério. Isso é muito sério. E tem a ver com domínio. Eu não quero fazer tal coisa. Então a mudança de hábito, ela está isso. Agora eu vou orar. E eu estou saindo para orar. Agora eu vou ler a Bíblia. E eu estou desligando tudo para eu ler a minha Bíblia. Isso não é domínio próprio? Isso não é dar uma ordem para você mesmo, um comando para você mesmo? Então, eu preciso entender isso. Uma outra coisa, você precisa acreditar que isso funciona, do contrário nem comece. Você precisa acreditar que mudança de hábito traz mudança de vida para você, traz qualidades de vida para você diferente. Você precisa acreditar nisso, senão é melhor você nem começar. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Renovar a nossa mente, irmãos. Nós temos que renovar a nossa mente, querido. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não é possível que nós não temos como mudar isso na nossa vida. O sucesso, ele vai vir quando eu começar a mudar os meus hábitos. Às vezes você vai precisar sair da cama mais cedo, às vezes você vai precisar ir para a cama mais cedo, eu não sei, cada um de nós temos algo aí que nós precisamos realmente rever, mas nós vamos ter que rever na nossa vida. Nós vamos ter que mudar se nós queremos realmente resultados diferentes, os nossos hábitos precisam mudar. Hábitos de alimentação, hábitos de oração, hábitos na nossa conduta espiritual, profissional, seja lá o que for. É como eu falei, o rapaz é radical, ele chegou e falou, não, eu vou orar dentro do banheiro, eu não consigo fazer em outro lugar, eu vou orar dentro do banheiro no meu horário de trabalho. Para alguns isso é loucura, para outros isso é ser bitolado, é ser radical, é ser louco, para um monte de gente tem uma série de coisas, mas ele entendeu que para desenvolver intimidade com Deus ele tinha que fazer isso, ou não dava. Ele foi para o radicalismo. Constância, meu irmão, perseverança, um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Um último ponto. Hábito precisa começar pequeno. Diga, hábito precisa começar pequeno. E é esse o maior desafio que eu e você temos. Porque nós queremos começar na segunda-feira, lendo a Bíblia inteira na segunda-feira. Só que a hora que nós começamos a ler o primeiro capítulo, e a gente às vezes pega, por exemplo, Salmo 119, são poucos versículos que tem no Salmo 119, coisa pouca. Você lê uns 20 capítulos no Salmo 119, aí você é empolgadão, começa a ler, você começa a ler, aí, porque crente é assim, ou não vai acontecer, ou você vai falar que não. Aí você olha e fala, peraí um pouquinho, deixa eu dar uma folhada aqui.
Fala, Jesus, cara, mas tem tudo isso ainda para ler? Só nesse salmo? Meu Deus! Aí ele desiste, aí ele fala assim, eu vou ler Tito, Filemon, eu vou ler Filemon. Meu irmão, às vezes, nós nos empolgamos, é igual o cara que fala assim, não, eu vou correr. Nossa, ele sai de casa, coloca o tênis, a camiseta, o boné e tal, e aí ele sai, correndo. Está com a língua de fora, nem 1 quilômetro deu ainda, ele já está com a língua de fora, mas ele está lá, tá. Chega à noite, o cara cheio de cãibra, tudo quebrado, arrebentado. No dia seguinte não consegue nem trabalhar. Começa devagar. Nem andava, agora quer correr, né? Vamos andandinho primeiro, devagarinho, né? Eu estava caminhando hoje, passou um velhinho correndo do meu lado, eu falei, eu vou meter um rodo nesse velho hoje, aqui no meio dessa baqueara aqui, ó. Passou voando, velhinho, tá do meu lado, eu pensei comigo, eu jogo um toco aqui, ó. No meio da perninha dele, ele cai. Ai, velho. Passou, olhando pra mim, tipo assim, e aí, cara, não vai correr não? E eu pensando comigo, né, como é que eu faço, né, cara? Logo não dá, deixa ele correr. Vou caminhando aqui, mas eu chego lá. Essa é a nossa dificuldade. É o cara que vai na academia, chega lá, ele consegue pegar o peso de 5 quilos, mas ele vê o fortão do lado dele pegando o de 50. Aí ele faz o quê? Ele olha para um lado, olha para o outro e fala, pô, eu peguei de 5 quilos, cara. Não dá, né, velho? Aí ele vai e já abraça o de 50. Não aguenta nem sair do lugar com o peso de 50. Já estourou a coluna, mas ele vai. No outro dia, internou, ficou na UTI. Irmãos, tem que começar pequeno. Vai devagar. Um pouquinho cada dia. Nada começa grande, tudo começa pequeno. O que começa grande é monstro. Tudo é um dia de cada vez. Você vai criando esse hábito. Eu começo aqui, eu vou me desenvolvendo. Você vai chegar na onde você quer. Se você tiver o objetivo, você chega. A questão é que aí o fato de você começar lá em cima, você desanima porque você não atinge o resultado que você quer. Né? Você não atinge o resultado. Eu já escutei isso 1 milhão de vezes do César. A gente quer, por exemplo, ele fala assim, ó, ele vai passar uma dieta para a pessoa. A primeira coisa que vem na sua cabeça quando se trata de dieta, emagrecer. A primeira coisa que eu e você vamos fazer quando nós pensamos em emagrecer, é para cima da balança. Aí chega lá no doutor frustrado, eu não perdi 1 quilo. Aí ele fala, mas não tem nada a ver com a balança, você tem que ver medida, você tem que ver teor de massa, de gordura, não sei o quê. Tem uma série de coisas, mas nós já acordou de manhã, andou 10 minutos, já sobe na balança. Vamos ver quanto que eu perdi. Nossa, mas não perdi nada. Mas meu Deus do céu, aí eu estava falando essa semana. Eu estava pensando em perder 20 quilos. Eu falei, o César sempre fala, corta uma perna. Cortou uma perna, perde 20 quilos rapidinho. Quer ficar mais magro 20 quilos? Só tirar uma perna. Não tem. Então assim, irmãos, nós precisamos entender. Intimidade com Deus é a mesma coisa. Eu quero entrar no meu quarto, eu quero ver anjo voando, Deus descendo, a glória passando. Calma, meu irmão. Devagar. Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Mas se você for com essa expectativa no seu quarto, você vai sair de lá de dentro frustrado. Então vai um pouquinho por dia, vai lá, fala, Deus, eu vim aqui porque eu quero te ouvir, Deus, eu vim aqui porque eu quero ler a tua palavra, eu quero estar com o Senhor, um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois da manhã um pouquinho. Se você não consegue ficar 1 hora, não coloque 1 hora para você, coloque 20 minutos, coloque 10 minutos que seja, coloque um capítulo da Bíblia, se não dá um capítulo, coloque 5 versículos, mas coloque como hábito diário. Pastor, eu não consigo jejuar por 5 horas, por 6 horas. Então jejue por 2, jejue por 3. Você vai ver que 1 hora você vai conseguir jejuar por 5, por 6, um dia. Mas tudo tem que começar pequeno. Começa já jejuando. Eu vou jejuar, abrir um jejum, aleluia. Encontra o irmão na igreja, está pálido, está quase desmaiando. O que está acontecendo com esse irmão? Não pode falar porque está jejuando, não posso nem falar porque está jejuando. E o irmão está andando meu pendendo. Você fala, Deus do céu, o que está acontecendo, irmão? Nada não. Comendo até parede. Calma, devagar. Vamos devagar. Senão você vai se frustrar, porque você não vai conseguir atingir o seu objetivo.
Agora, meu irmão, escute bem. Tempo e hábito são duas coisas que andam juntas na nossa vida. E eu e você vamos precisar rever algumas coisas na nossa vida. Eu não sei, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, temos a nossa vida, o nosso cotidiano, cada um tem sua agenda, tem seus compromissos, mas, meu irmão, entenda, você tem que sentar e refazer, reorganizar o seu tempo e mudar os seus hábitos. Isso é fato. Se você quer ter intimidade com Deus, era costume de Moisés, todos os dias, ir para a tenda do encontro. Era costume de Moisés. Não era de vez em quando, era costume, era diário. O pão de cada dia nos dai hoje. Amém? E eu quero encerrar com Salmos 39, versículo 4 e 5. Salmos 39, 4 e 5. Ele diz assim, ó: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Meu irmão, a verdade é essa, querido. Eu e você, nós não somos nada a não ser um sopro de vida. O que mais nós somos? Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. Só que eu e você precisamos parar e pensar sobre isso. O salmista está dizendo aqui, é algo profundo que ele está dizendo para Deus: Deus, mostra-me os meus dias. Mostra para mim, Deus, quantos são os meus dias, para que eu possa realmente entender o quão frágil eu sou. Porque a verdade é essa, meu irmão. Nós somos o quê? Estamos andando, tropeçamos, caindo no chão, quebramos um braço, quebramos uma perna, sei lá eu. É umas coisas que acontecem que não tem muita explicação, e é uma realidade nossa. Só que a impressão que eu tenho é que nada disso vai acontecer para nós. Nós estamos ilesos, nós estamos imunes a tudo isso, mas não é real. Então volte para sua casa. Se você quer ter intimidade com Deus, volte para sua casa e reveja tempo e os teus hábitos. O que você faz todos os dias para Deus? E o que você faz todos os dias para você? Quanto tempo você desprende do seu dia para Deus? E quanto tempo você desprende do seu dia para você? Isso já vai te mostrar quem é a prioridade na sua vida. Quem está em primeiro lugar na sua vida. Mas eu e você não podemos nos esquecer que o fato de eu e você estarmos de pé hoje, respirarmos e termos saúde, é porque a misericórdia e a graça do Senhor foram renovadas nesta manhã sobre a minha e a sua vida. Sem essa graça e sem essa misericórdia, não existe eu e você. Mas nós não entendemos isso. Então volte para sua casa. Se possível, pegue uma folha de papel e anote lá. Quanto eu tenho dado do meu dia para Deus, do meu tempo para Deus. E quanto eu tenho dado do meu tempo para mim. E eu iria até além. Coloque num papel quanto você gasta do seu tempo com várias coisas que você faz. Várias. E aí você olha nessa lista e seja sincero com você. Deus está aqui. E depois vai nos hábitos. Quanto dos teus hábitos te leva para Deus e quanto dos teus hábitos te afasta de Deus. É isso que precisa ser mudado na sua vida, se você quer realmente algo mais profundo de intimidade com o Senhor. Se você quer criar raízes para suportar as tempestades que virão, porque um dia ou outro elas virão. E são as nossas raízes em Deus que vão nos manter firmes de pé no dia mau. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu sou tão grato ao Senhor, Deus, porque o Senhor é um Pai tão gentil, o
O Senhor é um Pai tão amoroso. O Senhor cuida tão bem de nós, zela por nossas vidas, Pai. E eu creio, Deus, que a coisa que o Senhor mais deseja é ter intimidade conosco, Pai. E nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos chama aqui para nos mostrar dois fatores que nós temos nos perdido nele. O tempo, Senhor, e a ocasião foram determinadas pelo Senhor nessa terra. E há ocasião para tudo no nosso dia, e há tempo para tudo no nosso dia. O Senhor também estabeleceu hábitos, meu Deus, e nós nos perdemos no meio de tudo isso. E nesta noite eu quero pedir ao Senhor, Pai, leva-nos para casa e fala conosco, Senhor. Nos revela aonde é que nós estamos errando. Nos mostra, Senhor, aonde nós estamos falhando. Aonde é que nós estamos trocando, aonde é que nós estamos desperdiçando, para que nós possamos mudar, Senhor. Renova a nossa mente, Pai, assim como está escrito em Romanos 12, renova a nossa mente, transforma a nossa maneira de pensar, que nós possamos contar os nossos dias e valorizar os nossos dias aqui na terra, Pai, que nós possamos ser sábios, meu Deus, e não desperdiçarmos mais o tempo que nós temos com coisas que não têm valor algum, Senhor. A única coisa que tem valor para nós nessa terra é a nossa família e é o Senhor, Pai. Nós sabemos disso, meu Deus. O que tem valor para nós cristãos nessa terra é a nossa família e o Senhor. As outras coisas, elas têm importância, mas elas não estão no patamar de importância da nossa família e do Senhor. Nos ajude a organizarmos, a termos disciplina para colocarmos isso em ordem na nossa vida, Senhor. Mais uma vez eu oro, mais uma vez eu intercedo, para que nós tenhamos coragem de colocarmos isso diante dos nossos olhos e tomarmos uma posição, Pai, de mudança na nossa vida. Senhor, capacita cada um dos teus filhos, os que estão aqui e os que estão me ouvindo, de viverem isso na vida de cada um deles, Pai. Eu oro, eu profetizo, Deus, tempos de mudança nos lares de cada um dos teus filhos. Eu profetizo tempos de transformação, Senhor. Meu Deus, homens e mulheres que viverão com sabedoria nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço. Amém, Senhor amado. Glória a Deus.